Meu nome é Bel Lobato, eu tenho 35 anos, tô dançando há 25 e trabalho com dança há pelo menos 15 anos. Eu hoje sou gestora do Mirai Centro de Movimento, que é a minha escola, e trabalho também como produtora cultural na cidade de Belém. Para além disso, também sou professora, de dança. Eu comecei a dançar com 10 anos de idade, na escola, assim, fazendo aula de dança, aula de balé na escola onde eu estudava. Fazia ensino fundamental, a minha primeira professora de dança apareceu dando aulas de dança. E aí eu me matriculei, minha mãe me matriculou, no caso. Comecei a fazer aula de balé, fiz aula de balé, jazz e dança moderna durante 7 anos, até acabar o meu período da escola, que foi até o ensino médio. Quando eu entrei na faculdade, eu continuei aluna dessa professora, que eu já fazia parte do grupo coreográfico da escola. E aí eu escolhi o meu curso universitário pensando na dança já. Eu já queria trabalhar com dança, então não tinha curso de dança em Belém ainda. Então eu escolhi a educação física por causa da dança. Encontrei muito pouco da dança na educação física, mas gostava muito do curso e continuei até o final. Nesse meio tempo, eu trabalhei em companhias de dança contemporânea, trabalhei como professora de academia, que era o que a profissão da educação física me levou, como professora de ginástica, como professora dando aula de ritmos, de ginástica de academia, jump, step, cango jump. Todas essas modalidades que tinham na época, que eram famosas, lidavam com o ritmo e eu tinha facilidade, eu fui colocada para dar aula. E aí, em 2009, eu conheci as danças urbanas, conheci o Franco, na Companhia Atlética, que era o lugar onde eu trabalhava, conheci o Franco, e a gente se esbarrou num festival de dança. E aí ele virou para mim e falou, você quer fazer uma aula com a gente? Aí eu toda, jazz, balé, posturas, falei, vamos. E aí fui fazer aula no Colégio Moderno, era onde era a sede do Mirai na época, e ficamos amigos e fui ficando, virei aluna, até que a escola começou a se desenvolver, até 2015, quando teve o primeiro espetáculo de danças urbanas, de Belém, inclusive, eu participei como bailarina, e no mesmo 2015 o Franco foi embora de Belém, foi para São Paulo. E aí a gente continuou no Mirai, sendo aluno, e em 2016 eu já comecei a viajar para fazer aula, fui para Curitiba, onde tem os grandes polos de danças urbanas do país, Curitiba e São Paulo. Fui pro FIH2, que é o Festival Internacional de Hip Hop. Fui pra Colônia de Férias de Curitiba, que é também um evento que tem para mais de 10 anos, onde tem todas as referências das danças urbanas. São 2 semanas inteiras de aula, faz 8 horas de aula todo dia. Enfim, comecei a ir para esses eventos e fui também para os eventos da Casa da Dança, que é uma outra escola de referências nas danças urbanas que fica em São Paulo, que é da Tati Sanches. E fui desenvolvendo essa parte de aluna. E aí, quando eu achei que eu estava num momento legal e eu já trabalhava há muito tempo como professora, eu resolvi juntar as duas coisas. Eu falei, por que não começar a dar aula de danças urbanas? Em 2016, eu larguei todos os meus empregos de professora de educação física para ficar só no Mirai como professora. E aí, de lá para cá, eu virei gestora também. Então, eu tive que me dividir entre a professora que dava aula, a gestora que começou a administrar a escola, porque as outras pessoas também foram viajar e eu embora. E eu acabei ficando junto com a Karina, o Renan, que hoje é meu sócio. E a gente foi aumentando o tamanho da escola, ela foi ficando mais robusta. E da feita que ela foi ficando mais robusta também, a gente precisou aprender a produzir eventos. Grandes espetáculos, festivais, a gente fez o Festival Mirai de Dança, que foi gigantesco, no Teatro da Paz, no Margarida Esquivazapa, trouxe gente do norte do Brasil inteiro, professores de todas as regiões do país. Um festival grande mesmo, para mais de 100 pessoas. E aí, nesse caminho, a gente foi aprendendo a produzir, a gerir a escola, tudo junto, misturado. Então, hoje, eu sou a professora que dá aula, coreógrafa, bailarina, eu sou a produtora, eu sou também a professora de dança, de teatro musical, porque isso também, o teatro musical também aconteceu na minha vida lá pelos meados de 2016, quando tudo isso estava acontecendo. O Thiago de Pinho me chamou para dar uma aula como quem não quer nada no teatro, e quando eu vi, eu estava imersa num ambiente teatral, tendo que fazer preparação corporal de atores,
coreografando para o teatro musical, aprendendo o que era teatro musical. E aí misturou tudo. Misturou as danças urbanas com a dança contemporânea, com o balé, com o jazz e uma salada. A pessoa que me inspirou primeiramente foi a Thaís Reis, minha primeira professora. Ela era muito jovem quando ela começou a dar aula para mim, ela tinha 19 anos, acho. E ela sempre foi muito do corre, uma mulher que fazia muito. Ela saía de um lugar pro outro, carregava as sacolas sozinha e depois ela casou e o marido dela ajudava, mas inicialmente era só ela. Era só ela produzia, ela fazia os espetáculos, ela mandava fazer os figurinos, ela ia na costureira, Então, quando eu vi que aquela mulher conseguia fazer, eu falei, nossa, eu queria também. Queria também fazer que nem ela. Então, eu comecei meio que a seguir os passos. Eu ia com ela. Depois de um tempo, de muito tempo sendo aluna, eu já ia na costureira com ela. Eu já ia na costureira sozinha. Eu já pegava uma turma dela de uma outra escola que ela estava coreografando. Ah, Bel, não posso, eu tô doente. Vai lá, vou. Eu com 17 anos, dando aula para 200 alunos numa quadra. Pessoas que tinham a minha idade. Então, eu queria fazer o que ela fazia. Ela foi a minha primeira inspiração. Eu não tinha muita referência de pessoas, de mulheres negras. Eu acho que eu nem me entendia na época como uma mulher negra. Eu vim descobrir o que era isso, o que significava e o peso disso muito depois. Embora eu já sofresse, algumas coisas relacionadas a racismo, sem perceber, sem saber o que era, porque ninguém falava sobre isso na época. Mas ela foi a primeira pessoa que me inspirou, para além da minha mãe, A minha mãe, ela é uma mulher que gosta de fazer, colocar a mão na massa e fazer tudo. Minha mãe é costureira, então ela hoje tem um ateliê. Minha mãe sempre fez muita coisa e ela fazia, inclusive, meus figurinos na época que eu dançava. Então ela tá muito misturada nessa minha história de como eu comecei a dançar, como eu comecei a me apresentar. Depois que eu comecei a viajar, ela me ajudou também. Então tá muito misturado nessa história, não só pessoas da dança, mas as pessoas que estavam ao meu redor, que não eram mulheres brancas, eram mulheres negras da minha família. Nunca. Assim, eu falo nunca, assim, quando eu, digamos assim, durante 10 anos, eu não soube o que era isso. Eu não via mulheres negras ocupando os espaços onde eu estava, então era muito difícil. Depois que eu comecei a me entender como mulher negra e depois que comecei a me entender como mulher afro-indígena, piorou, Então, eu não via pessoas negras na sala de aula do balé, do curso que eu ia fazer em São Paulo. Depois de um tempo que eu comecei a realmente sair das salas de aula e frequentar os espaços populares onde a dança acontecia, as danças urbanas aconteciam, aí eu comecei a conhecer professores, dançarinos, pessoas que faziam parte da cena, mas nem sempre estavam na sala de aula, pessoas negras, que inclusive são minhas inspirações, assim, até hoje. São pessoas com quem eu troco ideia sempre, inclusive a gente fala sobre as problemáticas e as nossas facilidades e dificuldades, dentro da cena. Mas foi há pouco tempo, foi há coisa de 7, 5 anos atrás que comecei a ter contato com essas pessoas, a ver elas, a conversar com elas, a vê-las dançando, a ver elas aparecendo na cena, aparecendo na TV, dançando para grandes artistas, aparecendo em clipe. Isso mudou um pouco a forma como eu via o meu trabalho. Para mim, o meu trabalho nunca foi reconhecido nem valorizado. Tcharam! Para a gravação. Mas para eu conseguir ser respeitada de alguma forma, como eu acabei de falar, para mim o meu trabalho não é reconhecido nem valorizado do jeito como ele deveria. E eu acho que isso se deve justamente ao fato de eu ser uma mulher e de eu ser negra. Porque se eu fosse uma mulher branca, eu estaria sendo exaltada com toda certeza. Com toda certeza. A gente enfrenta uma dificuldade geral nas artes no Brasil, mas especificamente no norte do país. Ser artista é muito mais desafiador. Você se manter nessa caminhada durante
um longo período de tempo, porque o principal é você não é pago justamente, de forma justa, né? Pelo trabalho que você produz. Então, imagina que você passa 6 meses, 10 meses ensaiando um espetáculo e você passa 10 meses sem receber um salário por estar ensaiando aquele espetáculo. O que você recebe no final é um cachê. E eu sei que isso acontece em todos os âmbitos das artes cênicas, né? Tanto no teatro, quanto na dança, quanto na música também. Às vezes na música não tanto. Mas a gente não é remunerado pelo que a gente faz. Acho que o segundo ponto é conseguir entrar em espaços que a gente considera espaços de poder. Por exemplo, eu só consegui aprovar o meu primeiro edital em 2016. Mentira, em 2018. Consegui aprovar o meu primeiro edital. E não era um edital de grandes valores financeiros, era um edital de 15 mil reais. Né? Mas por que eu nunca tive acesso? Como é que eu não aprovei isso antes se eu já produzia há muito tempo? Eu não sabia, ninguém tinha me apontado um caminho de como é que eu chegava nesse edital, como é que eu sentava para escrever e colocava isso para ser lido por alguém, né? Eu não tinha acesso à informação. Eu não tive acesso e facilitação como outras produtoras brancas têm e tiveram em Belém nos últimos 20 anos, financiadas pela prefeitura, pelo governo do estado, muitas financiadas por Lei Rouanet. Então essa informação ela nunca chegou de forma satisfatória em mim, entende? Sempre chega para pessoas brancas, para pessoas que trabalham com dança clássica, para o que é europeizado. Se for parar para pensar, Belém ainda vive uma Belle Époque, onde os artistas brancos que produzem cultura europeia estão no topo. Hoje não tanto, porque com a aproximação da Copa a gente vê uma regionalização das temáticas, né? Mas mesmo assim, mesmo para regionalizar, quando a gente vai falar da temática indígena, ainda é uma escola de balé que veste os bailarinos de indígena com meia branca, com meia amarela e pintada por cima do corpo, né, sem ser a pintura, sem eles serem indígenas, e põe no palco para dançar e todo mundo aplaude. Então eu não consigo acesso a esses espaços de poder. Teatro da Paz. Eu acessei o Teatro da Paz uma vez. Eu estou fazendo isso há 20 anos. Então, uma vez eu acessei, das outras vezes que eu tentei nos últimos 5 anos, eu só recebi não. Então, eu não tenho o mesmo acesso e a mesma entrada e a mesma disponibilidade do espaço que pessoas brancas têm. Então, isso dificulta o meu trabalho. Agora, faz com que eu consiga tornar o meu trabalho versátil para conseguir fazer ele em qualquer lugar. Isso é bom? É massa. Mas é também horrível se a gente for parar para pensar por um outro ponto, né? A realidade do artista paraense, eu vou falar da minha realidade, né? Porque eu sei a realidade dos outros artistas nas outras regiões. É que você tem que ser tudo. Você não pode só hoje decidir que, então eu quero trabalhar com dança. Beleza, então eu vou escolher uma área da dança e eu vou só dançar. Se desse pra fazer isso, seria incrível, né? Mas infelizmente não tem como. Você quer dançar, então você vai ter que aprender a dançar, mas você também vai ter que aprender a dar aula. Por quê? Porque não existe só dançar, ninguém é pago só pra dançar. Você precisa aprender a ensinar o que você está dançando. Então, primeiro, você tem que aprender a ser professor. Com aprender a ser professor, vem uma quantidade imensa de habilidades que você precisa, né, ter. Então, você aprende a se comunicar melhor. Eu não tinha essa... Eu não falava bem como eu falo hoje, quando eu comecei a dar aula. Isso foi um treino, um processo que me colocou para eu me comunicar bem. Então, eu sabia que para eu conseguir chegar em alguns lugares, eu precisava aprender a me comunicar bem. Então, essa foi a primeira coisa. Eu era muito tímida. Eu precisei perder a minha timidez e começar a ser mais extrovertida, conversar com as pessoas, trocar ideias, me apresentar nos lugares onde eu chegava, para que as pessoas soubessem quem eu era, mesmo que eu não soubesse dançar. Eu vou fazer uma aula avançada em São Paulo. Eu precisava estar na primeira fila, e assim que acabava ou começava a aula, eu chegava o professor e falava: oi, tudo bem? Meu nome é Bel e eu sou de Belém do Pará. Nossa, de Belém, como é teu nome mesmo? Bel Lobato, tudo bem? Esse aqui é fulano, 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 que vieram comigo.
Então, a gente aprende a levar os nossos com a gente, pelo menos eu aprendi. E esse é um conselho que eu dou para todos os meus alunos, todas as pessoas que estão começando a dançar e vão viajar e vão estar em lugares onde ninguém sabe quem a gente é. A gente precisa se fazer perceber. E aí tu acumula uma série de habilidades, né, como eu falei. Precisa dançar, aí tu precisa aprender a ser professor. Aí tu precisa produzir o teu espetáculo, tu precisa virar produtor. Precisa aprender como é que faz o espetáculo. Mas para aprender a fazer um espetáculo, tu precisa entender de contabilidade. Então, tu precisa aprender a fazer planilha financeira. Então, tu vai estudar dinheiro. Mas para chegar no espetáculo, tu precisa saber vender. Então, vamos estudar marketing. Mas para pensar no espetáculo, a gente precisa saber um pouco de luz, a gente precisa saber um pouco de som. Como é que as coisas conversam? Então, você vai estudar um pouco de iluminação cênica, você vai estudar um pouco de sonoridade do espetáculo. A gente passa a construir uma habilidade em cima da outra. A dificuldade em pagar pessoas, um designer, um social media, um no marketing, um financeiro, ela existe. E aí, para você economizar o dinheiro que você não tem, você acaba tendo que aprender cada uma das habilidades. E isso é muito legal, porque a gente acaba construindo estruturas robustas. Eu sei fazer muita coisa hoje. Eu sei fazer orçamento, eu sei escrever edital, eu sei mexer em luz, eu sei fazer mapa de teatro, eu sei pensar em iluminação cênica, pensar em... Tudo que tu me pedir para fazer na construção e na produção de um espetáculo, de um evento grande, eu sei fazer. Do início ao fim. Todas as etapas. Então, para mim, hoje é mais fácil, muito mais fácil produzir as coisas que eu preciso e talvez produzir coisas para outras pessoas, que são coisas que eu já fiz também. Então, isso me ajudou muito na minha vida profissional. A falta me fez preencher lacunas com o aprendizado. Para além disso, aprender a ocupar espaços como pessoa negra. Chegar e dizer assim, não, eu vou fazer isso sim, eu vou colocar o meu nome nisso sim. Por quê? Porque eu quero, porque o meu trabalho é bom, porque eu mereço estar aqui, porque eu mereço ocupar esse espaço. Ainda que você não consiga ocupar às vezes. Entende? Mas é colocar, saber que seu trabalho é bom e ele realmente ser bom, você estudar para ele ser bom, não é só dizer que ele é bom sem ele ser, mas estudar muito para seu trabalho ser bom, para você poder chegar e dizer, não, meu trabalho é bom, então tá aqui. Eu vou colocar ele aqui para vocês, para você, entende? Primeiro, não tenha medo de se afirmar. A sua identidade, como você se identifica, é a coisa mais importante do mundo, né? As pessoas fingem que elas não enxergam pessoas negras, mas é muito importante a gente se colocar no mundo e se afirmar e dizer assim, eu sou negra, eu estou fazendo isso aqui, eu reconheço a minha identidade dentro desse trabalho que eu estou fazendo e eu sei que ela é importante para o desenvolvimento desse trabalho. A segunda coisa, invista na sua educação. A educação é a coisa mais poderosa que você pode guardar para você ou ter, ou é o maior investimento que você pode fazer, mesmo que as pessoas digam que hoje curso universitário, curso técnico não tem valor nenhum, o valor das coisas está na internet. Isso é mentira, né? Nenhum tempo que você gaste com a sua educação é um tempo desperdiçado. Então, invista na sua educação, sempre, sempre. Não pare nunca de estudar. Terceira coisa e última. Não tenha medo de constranger as pessoas que fazem você se sentir constrangido. Eu sempre gosto de usar uma frase que é: devolva sempre um desconforto. Se alguém falou algo racista pra você, preconceituoso, devolva o desconforto fingindo que você não entendeu, pedindo pra pessoa explicar. Devolva com um sorriso, com um deboche, fazendo a pessoa ficar constrangida pelo que ela disse, fez ou pensou sobre aquele momento, sobre você, sobre a cor da sua pele.